Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 31, Vinde a mim. Este capítulo final do Bhagavad Gita é um resumo da escritura toda, que começa com o rei cego, Dhritarashtra, metáfora para a mente ofuscada, perguntando a Sanjaya, introspecção, o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. Já na primeira estrofe, monta-se o cenário para a reflexão espiritual, não para a história real da guerra épica. É sobre depois de uma luta interior, seja espiritual ou psicológica, que a pessoa indaga: quem venceu? No calor da batalha, ela está preocupada demais para querer saber de fato o que está acontecendo. A pergunta fica para mais tarde, para o tempo da introspecção e da reflexão serena. O Gita passa imediatamente a catalogar os guerreiros psicológicos que se encaram. E nesse ponto, de súbito, a pergunta é feita no tempo verbal presente: quem são os guerreiros? Não quem foram. Pois, finda a guerra, indubitavelmente, muitos teriam morrido. Em última análise, a batalha se trava toda entre o ego, representado por Bhishma, paladino de Duryodhana, ou desejo material, e a aspiração da alma à união divina. Bhishma conta com a graça de não morrer até ele próprio se oferecer à morte. Portanto, em que pese a chuva de flechas, só sucumbirá quando quiser. Ocorre o mesmo com o ego. Jamais podemos escorraçá-lo. Ele próprio terá de render-se ao infinito de livre e espontânea vontade. Assim, a renúncia do ego é a mensagem final do Bhagavad Gita. É, pois, bastante apropriado que a primeira solicitação de Arjuna apareça no início do último capítulo. 18.1 Arjuna pediu: desejo, ó poderosamente armado, Krishna, vencedor de Keshi, o demônio da ignorância, conhecer o verdadeiro significado de sannyasa, renúncia, e também de tyaga, autoentrega, bem como a distinção entre ambos. Como está perguntando Arjuna, saberei a diferença entre renúncia e karma yoga, cuja essência é a renúncia aos frutos da ação. 18.2 O Senhor abençoado respondeu: a renúncia, no entender dos sábios, consiste em evitar toda ação motivada por desejo pessoal. Também no entender deles, não é toda ação que deve ser evitada, mas só aquela que cobiça frutos. Em essência, Krishna recomenda aqui: haja, mas não se considere o praticante da ação. Ninguém, dissera anteriormente, pode abster-se de agir, respirar, dormir, comer e executar as funções necessárias do corpo. Tudo isso vem a ser classificado sob termo geral ação. Portanto, ninguém deve renunciar totalmente à ação, exceto se for espiritualmente evoluído a ponto de poder ficar sentado o dia inteiro com a respiração suspensa, o que só a muito poucos é dado. O importante, então, é pôr de parte a ideia de praticante da ação. Tudo o que se faz deve ser feito tendo em mente: Deus está agindo por meu intermédio. O Tyagi, por outro lado, pode até certo ponto envolver-se em atividades pessoais, lar, trabalho, família, deveres sociais, sem desejar nada para si próprio. Esse é o verdadeiro significado de Karma Yoga, que de certo não difere substancialmente do caminho da renúncia exterior, exceto na medida em que a pessoa, se não precisar cumprir as obrigações mundanas, estará livre para entregar-se unicamente a Deus e achará mais fácil libertar seu ego dos apegos que o limitam. Todavia, se alguém supuser que o caminho mais fácil implica menos coragem, melhor andará compreendendo que para chegar a Deus precisará de toda a sua ousadia e força. Só um tolo escolheria a senda mais difícil apenas para provar aos outros, e talvez a si mesmo, que possui essas qualidades em grau máximo. O Tantra é uma abordagem religiosa que ensina as pessoas a serem fortes mesmo nas garras da tentação. Trata-se de uma escada secundária para Deus, espiritualmente muito perigosa. Mais sábio é aquele que poupa suas forças para a tarefa estafante, sempre a que mais importa, de subir pela escada principal da ação reta, meditação e renúncia ao pensamento tanto do praticante da ação quanto do ganho pessoal em troca de esforço. Krishna passa a explicar mais pormenorizadamente essas ideias. 18.3 Alguns filósofos teóricos afirmam que todo esforço é vão. Outros insistem em que certas atividades são válidas, como o sacrifício e águia, as obras filantrópicas e as diversas formas de ascetismo.
18.4 Ouve agora de mim, ó flor de baratas, Arjuna, que Tiaga, não apego aos frutos da ação, é considerado, ó leão, entre os homens como sendo os 3 tipos. 18.5 A atividade decorrente de yagya, sacrifício, obras filantrópicas e ascetismo, vide 17, 14 e 16, deve sem dúvida ser executada e não abandonada, pois se a sabedoria a acompanha, ela purifica o coração. 18.6 Mas mesmo essas atividades edificantes devem ser executadas sem apego, quer a elas mesmas, quer a seus frutos. Essa, ó Partha Arjuna, é a minha palavra final e definitiva. Krishna, vemos aqui, mostra-se sublimemente prático. Não é um filósofo teórico nem abstrato. Ele acredita firmemente em fazer o que funciona. Em teoria, sabemo-lo, a verdade suprema consiste em mergulhar em Brahma. Quem pode passar o tempo todo em Samadhi não precisa de nenhum ensinamento. Ainda assim, o observa Krishna não agir de maneira edificante a dar um mau exemplo a quem aspira a esse estado. Portanto, a verdade suprema para a humanidade é aquela que ajudará a alcançar o estado absoluto. Quanto aos vairagis, pessoas inteiramente desprendidas que recomendam nada apreciar na criação divina, esse conselho deve ser considerado um insulto a Deus. Eles ignoram o fato de ter sido Deus quem fez tudo por intermédio de seu instrumento Prakriti. Como se agradaria a ele de alguém que despreza sua obra? Seguramente a melhor atitude que o próprio Krishna recomenda é usufruir todas as coisas no íntimo com a alegria de Deus. 18.7 Não é louvável nem correto renunciar ao cumprimento dos deveres. Fazê-lo quando ainda nas brumas da ilusão é de fato uma atitude considerada tamásica. Sem dúvida, não realizar ações corretas e devidas é abrir-se para o mal, como no provérbio, o diabo sempre encontra trabalho para os ociosos. 18.8 Quem renuncia a um dever por achá-lo difícil ou temer que lhe vá provocar sofrimento, fala com consciência rajásica, animada pelo desejo e o apego. Jamais obterá recompensa por essa renúncia. Desejo e apego, vale a pena insistir, relacionam-se à esperança não apenas de ganhar, mas também de evitar. Elevar-se acima da dualidade significa desdenhar ao mesmo tempo o gosto e a repulsa, a atração e a aversão. 18.9 Ó Arjuna, aquele que renuncia de maneira sáttvica faz uma boa ação unicamente porque ela precisa ser feita, sem apegos nem esperança de recompensa. É comum nas pessoas que almejam praticar o bem desejar certas coisas devido à convicção pessoal de que elas são necessárias no mundo. Semelhante ação pode ou não ser louvável. A pessoa sáttvica, porém, deixaria que Deus decidisse essa matéria, pois age sempre para agradar a Ele e por nenhum outro motivo. Além disso, obedece à orientação divina, que recebe de seu guru ou a falta deste diretamente de Deus. O discípulo autêntico de um autêntico guru jamais oporia uma à outra. 18.10 Quem se mostra sábio na renúncia é calmo e nunca duvida. Não sente aversão por ações desagradáveis nem gosto pelas agradáveis. É interessante que Krishna associa a renúncia serena à ausência de dúvida. Com efeito, a dúvida surge da incerteza e a incerteza de pelo menos certo grau de apego. Onde não há apego nenhum, não há questionamento do que se gosta ou se não se gosta de fazer. A pessoa simplesmente faz. 18.11 Não é possível, ao ser encarnado, deixar de agir por completo. Tiaga, a entrega de si mesmo, no entanto, torna-se viável pela renúncia aos frutos da ação. Esse ponto já foi meticulosamente esclarecido antes, aqui Krishna apenas o enfatiza. 18.12 Os frutos da ação, para quem a eles se apega, são de 3 tipos, agradáveis, desagradáveis e mistos. Aumentam após a morte, no mundo astral ou na encarnação seguinte, para a pessoa que a eles não renunciou, mas não para quem fez a oferenda de si mesmo. Às vezes vem à baila esta pergunta com respeito ao Jiva Mukta, que está livre da consciência egóica. Ele não cria nenhum karma? Toda ação, vale dizer, é karma. A ação dá significado ao karma. Sim, de certo, um ser livre do ego cria karma. No entanto, como seu ego não se identifica com suas ações, os bons resultados daí advindos beneficiam não a ele mesmo,
mas a seus discípulos e ao mundo em geral. Toda ação produz necessariamente uma reação, que neste caso será positiva, mas sem nenhum ego ao qual se ligar, assim sua consequência kármica ou afetará aqueles para o bem dos quais foi praticada, ou, expandindo-se, abençoará o mundo. De fato, todas as ações de um santo são ou particularmente ou universalmente benéficas. 18.13 Ó poderosamente armado, Arjuna, ouve agora, pois são as 5 causas de toda ação e sua realização, catalogadas na suprema sabedoria Sankhya, e os meios de erradicar os últimos vestígios do karma. O ensinamento de Sankhya baseia-se na necessidade humana de livrar-se do despotismo do karma, arrancando-o pela raiz, que pode ser vista como a causa fundamental de seu sofrimento físico, mental e espiritual. As lições do Yoga indicam métodos para proceder a essa erradicação. O Vedanta, que significa o fim ou resumo dos Vedas, descreve a natureza de Brahman, o Espírito Supremo, a união com o qual constitui o objetivo primário de todo esforço espiritual. Sem a erradicação do karma, conforme ensinado em Sankhya, e sem as técnicas de controle da mente e da energia, preceituadas na ciência yógica, ao homem não é possível emergir do sofrimento que padece por sujeitar-se à ilusão cósmica. Esses 3 sistemas não são distintos ou isolados e com certeza não se excluem mutuamente, como alguns estudiosos pretenderam. Apenas cada qual enfatiza um aspecto da mesma verdade. O homem deve saber por que é importante escapar ao cipoal do karma, como conseguir isso e, pelo menos intelectualmente, quais serão as consequências dessa decisão. Sem o método adequado, que prevê inicialmente a renúncia aos frutos da ação, o homem só desperdiçará suas forças. Sem a prática do yoga para ajudá-lo a obter controle sobre a mente, a energia e a respiração, que o mantém preso à consciência egóica, ele tentará inutilmente, vida após vida, atingir o centro da serenidade perfeita, sem o qual a verdadeira renúncia nem sequer é possível. Assim, embora o objetivo de toda prática espiritual seja a renúncia e a identificação do ego com esse reflexo insignificante do espírito, o corpo e a constatação da unidade fundamental com o Supremo, persistir nesse caminho munido apenas da aspiração mental é inadequado. Continuaremos este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.